O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Lula afirmou que o Brasil não baixará a cabeça diante de discursos e bravata de Trump. Ele reiterou que vai brigar contra a tarifa de 50% e aplicar o princípio da reciprocidade, como se fosse possível ser recíproco com os americanos. Mas Lula é Lula. O presidente disse que vai taxar lá, caso não consiga reverter a situação. Lula acusou Trump de impor sanções a pedido de Bolsonaro via articulação com o Eduardo. Avisou também que Trump impõe uma taxação com base numa mentira sobre um déficit americano na nossa balança comercial. O governo vai recorrer à Organização Mundial do Comércio, alegando que não há motivação técnica para esse tributo. Lula também avisou que vai brigar em todas as esferas e conversar com os companheiros dos BRICS. Avisou: se não tiver jeito no papo, vamos estabelecer reciprocidade. Taxou aqui, taxo lá. Bom, Lula pelo menos tem o taxade, né? Fala aí, Lula, qual é a parada? Portanto, eu quero dizer, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar ele. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem, ele não tem caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet, lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Dárcio Bracarense, vamos lá, responde para mim com toda sinceridade. Quem é que tem que tomar vergonha na cara? Vamos lá. Eu acho que é a população brasileira, Serrão, porque, sinceramente, é inacreditável que um sujeito absolutamente desqualificado como esse diga as bobagens que ele fala e isso não vire um objeto de reflexão profunda da sociedade para entender onde é que nós erramos. Como pode um sujeito... Olha, eu vou dizer, ele estava falando sobre o princípio da reciprocidade e de que ele iria responder o Trump à altura. O líder supremo do Irã também falou isso. Ele falou que ia responder o Trump à altura. Aí o mundo inteiro viu o que aconteceu, né? Não dá para poder levar a sério um sujeito que diz o que esse sujeito diz. Ele não tem postura, não tem nível, não tem intelecto, não tem organização cognitiva suficiente para poder dirigir um condomínio, quanto mais um país inteiro, um país de mais de 210 milhões de pessoas. E ele vai colapsar esse país, e eu tenho denunciado isso há anos. O objetivo de Lula é o colapso, porque o objetivo do socialismo é o colapso. Os ideólogos do socialismo colocaram ele nessa posição porque sabiam que não existiria ninguém para poder destruir tão fortemente e tão rápido um país quanto ele. É essa a missão dele nesse momento. Eu espero que o setor produtivo desse país entenda. O pedido do Polon foi muito importante. Os alertas da Silvia aqui foram igualmente importantes. O setor produtivo desse país precisa observar imediatamente o que está acontecendo. Nós temos alguém absolutamente desqualificado e desequilibrado ameaçando a maior potência econômica e militar do planeta. Gente, meu Deus do céu, será realmente que ele acredita ou é só retórica de que o Eduardo Bolsonaro é que provocou tudo isso? Será que ele acredita nisso ou essa é uma narrativa para perseguir os aliados do presidente Bolsonaro? Olha,
Serrão, eu vou falar para você, é muito sério o que está acontecendo, a gente está brincando com fogo, e se isso não parar imediatamente, se o Itamaraty não buscar a sua responsabilidade histórica para trazer o presidente e explicar para ele que é o momento dele ficar calado, esse país entrará num colapso como a gente nunca viu em nossa história. Se vocês querem saber como é? Olhe para a Venezuela, para Cuba e para tantos outros países onde gente como ele governou. Agora, Marcos Polon, a gente fica com uma impressão de que essa retórica do Lula ela tem um outro objetivo também claro no curtíssimo prazo. Justificar aí um pedido de prisão que o PT já está fazendo para Jair Bolsonaro e para seu filho Eduardo, né? Tá na cara que é isso. Serrão, o que me preocupa é o seguinte, apesar dele ser um tremendo imbecil, isso aí, o Lula é um idiota, ele não tem a menor noção do que significa déficit, essas coisas, ele não consegue nem pronunciar, mas ele é um excelente, um exímio comunicador. A gente não pode negar isso aí. Ele é um mestre em construir narrativas e tem método. E é assustador quando a gente constata que tem método. Então, tudo que é falado ali é construído, é brifado. Diferente do Bolsonaro, que pagou um preço alto por sua honestidade, sua espontaneidade, o Lula é um ventríloco de intelectuais extremamente perigosos e perniciosos. E ele se comunica bem com as massas, ele consegue falar, ele emburrece boa parte da população e aí se refestela nessa burrice. É claro que tudo e qualquer coisa é pretexto para pedir a prisão do Bolsonaro. No entanto, perceba que o processo que é tocado no Supremo, que se amolda mais a um processo kafkiano, que é aquele que você é acusado de não sei o que e não tem a menor condição de se defender, sequer se especifica qual é o fato que você responde, não tem minimamente uma especificação fática básica, que é a estrutura basilar do processo, é saber do que você está sendo acusado, só ficam repetindo golpe, golpe, golpe. Só não culminou na prisão do presidente Bolsonaro ainda por uma única questão. Eles estão fazendo um processo show para tentar convencer a população que minimamente existe processo. Esse é o ponto. Então, há o risco, sim, de determinada vinculação que eles estão tentando criar, gerar essa comoção ou essa insatisfação, mas eu não acredito que isso vá se concretizar. E vou explicar por quê. Todo brasileiro médio, aquele que não é nem de esquerda e de direita, que está dentro daquela massa de centro, e já concluo aqui, ele percebeu que o Supremo se distanciou do devido processo legal, que era um conceito completamente abstrato, que agora está fazendo sentido, principalmente por questões como aquela da moça do batom, ou ainda daquela outra que foi condenada a quase 17 anos, sem sequer ter pisado lá, simplesmente porque estava em Brasília, uma mãe de 5 ou 6 filhos, salvo engano, e não se imputa nem fato. Então perceba que, neste ponto, eu não acredito que vá colar, mas o que eles impede a prisão do presidente até hoje é exclusivamente isso. Não conseguiram que uma narrativa colasse. Estão tentando tudo quanto é jeito, nenhuma colou, essa também não vai colar, porque, repito, as atrocidades que esse regime tem cometido, a velocidade com que eles têm feito isso, e com a ferocidade que tem feito isso, eles têm cometido erros crassos que têm mostrado efetivamente que a gente vive uma ditadura. O Nicolas faz um vídeo citando várias coisas, mas se você destrinchar, a gente pode colocar fácil ali algumas horas só descrevendo essas aberrações. O que me assusta, e aí eu encerro minha manifestação aqui, é que eles estão dobrando a aposta exclusivamente porque aqueles que verdadeiramente mandam no país, os que tratam o Brasil como uma grande fazenda, ainda não se deram conta da gravidade do rumo que nós estamos tomando. Perceba que quando isso aqui se tornar uma ditadura cruenta, porque ditadura já é, cruenta é o quê? Com derramamento de sangue mais ostensivo, com o expurgo já realizado, essas pessoas que ganham dinheiro no Brasil não ganharão mais. Então, passou da hora desse povo acordar. Vamos acordar, porque não dá bom para brincadeira, não. Quem está acordadão e mandando o recado certo é Donald Trump. Ele voltou a defender Jair Bolsonaro, dizendo que ele tem sido tratado muito injustamente. O presidente americano afirmou que Bolsonaro é um bom homem e um homem muito honesto. Trump disse também que conhece os honestos e os corruptos, após se referir a Bolsonaro e Lula.
Ele afirmou que Bolsonaro era um negociador muito duro, mas muito honesto. Trump disse que ama o povo brasileiro e que reconhece a sua honestidade. O republicano também afirmou que deve conversar com Lula em algum momento, mas não agora. Essa não foi a primeira vez que Trump defende Bolsonaro nos últimos dias. Está defendendo todo dia e classificou o tratamento ao ex-presidente como terrível e caça às bruxas. Vamos dar uma escutada novamente e uma observação na fala do Lourão. Aperta o play aí, Cláudio. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Agora, quem diz o contrário do Donald Trump é a Hillary Clinton, para a gente dar gargalhada. Ela disse que os americanos pagarão mais caro na carne por causa do Trump querer proteger um amigo corrupto dele. Hillary se referiu a Bolsonaro ao criticar as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. A Hillary também afirmou que os republicanos no Congresso cederam seu poder sobre a política comercial a Trump. A Hillary é para a gente dar gargalhada, né, Fernanda Fernandes? Hoje tá tudo muito engraçado, né? A gente falava aqui na quarta-feira sobre dobrar a aposta, o Marcos usou o mesmo termo agora, e o que a gente está vendo é que o Lula, a esquerda, a Hillary e a turma toda reunida do teatro cômico está dobrando a aposta com força, né? O Darcio falava muito bem aí agora há pouco sobre as falas do Lula, e aí me fez lembrar da frase do Nicolas, há bem pouco tempo, quando o Nicolas dizia: se nós não pararmos o Lula vai parar o Brasil. E eu acho que isso casa com o que o Darcio acabou de dizer. A gente está vendo isso acontecer. O Trump, para mim, deixou claro nessa entrevista dele, apesar de demonstrar a sua chateação com tudo que está acontecendo, a sua indignação com a forma com que o Lula e o judiciário brasileiro estão lidando com esse processo contra o Bolsonaro, mas penso eu que se não houvesse nenhuma possibilidade de conversa, o Trump nem levantaria essa bola. O estrategista do Trump deixou claro hoje, se eu não me engano, numa entrevista, que existe um caminho para resolver essa situação. E ele disse: é só parar com esse julgamento contra Bolsonaro que as taxações acabam. Porém, é importante a gente entender que não é só o julgamento contra Bolsonaro. Eu penso que o julgamento, o Bolsonaro é a gota que faltava para o copo do Trump derramar de vez. Mas é uma sequência de atitudes do Lula, da Janja, o julgamento da Janja, as falas do Lula contra os Estados Unidos, contra o presidente Trump, os ataques a Israel, o apoio ao Hamas, o Foro de São Paulo, que todos nós sabemos ser uma organização sabidamente comunista, que trabalha aí a fim de implantar mesmo ditaduras nos países da América do Sul. Então, tudo isso foi formando uma avalanche para que o Trump explodisse dessa maneira. E ontem ainda, só para eu encerrar aqui, na sua fala no Jornal Nacional, o Lula fechou. Eu acho que ele chegou num nível de desespero tão grande que ele já não ouve mais ninguém, ele já não consegue mais pensar antes de falar. E aí ele veio com absurdos assim terríveis para mim, a ponto de dizer que se o Trump estivesse no Brasil, ele seria julgado da mesma forma que o Bolsonaro está sendo. E isso é o cúmulo do absurdo, ele se colocar nesse lugar, ele ter a ousadia de ameaçar o Trump. Olha só, quem é o Lula na fila do pão, como diriam alguns, para se colocar nesse lugar, né? Mas a certeza que ele tem de que o judiciário brasileiro está acima de qualquer coisa, nós dizemos, para nós Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Para o judiciário brasileiro, para o nosso STF, para a turma do Lula, é o STF acima de tudo e de todos, inclusive de Deus e da nossa nação brasileira. Então, não sei se há muito
o que comemorar ou o que rir para essa turma da esquerda, não, porque o que está por vir vai ser bem puxado para nós e para eles também. Esse que é o ponto. Eles também vão sentir a trumpicada. E quem está também levando trumpicada do Lourão é o Canadá. Ele anunciou uma nova tarifa de 35% sobre todos os produtos importados do Canadá pelos Estados Unidos. A medida também entra em vigor no 1º de agosto de 2025, mês do desgosto para um monte de tirano e de gente que está fazendo bobagem, coisa errada contra os americanos. Trump ameaçou retaliar qualquer reação do Canadá com aumento proporcional das cobranças. Avisou também que qualquer aumento canadense será adicionado aos 35% que os Estados Unidos já cobram. O presidente americano acusou o Canadá de falhar em conter o envio de fentanil ao território americano. Presta atenção nessa. Trump também criticou a política comercial canadense, especialmente taxas sobre produtos agrícolas. Ele acusou o país de aplicar tarifas de até 400% sobre laticínios norte-americanos. Trump também prometeu rapidez para empresas canadenses que optarem por instalar fábrica nos Estados Unidos. Agora, o recado mais importante, Silvia Waiapi, Trump avisou que o Canadá está falhando em conter o envio da droga fentanil ao território americano. E os Estados Unidos já identificaram que essa droga, em grande parte, é importada de um lugar, a China. Tá entendendo o jogo? Então, Trump já deu a partida na briga contra o narconegócio, a guerra contra o narconegócio transnacional, e que vai ser dura, mais dura que essa taxação de 50% para o Brasil, né? Exatamente. Olha o Canadá no meio dessa briga, né? Então, se o fentanil vem da China, obviamente os Estados Unidos vai ter que se manifestar, né? A sua população abrindo as portas ou as relações econômicas com quem trata com países que atuam contra a liberdade do ser humano, né? Aí você vê essa taxação de 35% em relação aos produtos, né, do Canadá. Mas vamos mais além. Vocês sabiam que o Brasil depende do potássio dos índios, dos indígenas do Canadá? Nós dependemos deles. E aí eu vou fazer um trocadilho. O que esperar de quem está dobrando a aposta, né? Vamos supor, o Lula está dobrando a aposta em relação aos Estados Unidos. Eu sou uma mulher indígena e o presidente da República do Brasil tem menos estudo do que eu. Olha que vexame, população brasileira. Né? E nós ainda dependemos do Canadá quando se trata de potássio. Vocês acham que países dominantes, que países que lidam com o mercado, ou com o mercado econômico, ou que dominam enquanto nação o poder bélico, tem um poder bélico exacerbado, eles vão abaixar a cabeça para nós, um país que o mundo inteiro considera de terceiro mundo, onde uma população é enfraquecida, sem investimento no estudo, sem investimento em forças armadas? Nós não temos munição nem para 35 minutos de combate. As pessoas acham que Lula dobrando a aposta, ou o Canadá querendo dobrar a sua aposta contra os Estados Unidos, ficarão ilesos? Vamos acordar, gente. Vamos acordar que nós estamos passando um grave perigo e nós sempre falamos sobre isso. Ou o Brasil acorda, ou dormiremos para sempre. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.